Bom dia! Bom dia! Hoje é o Dia Internacional da Mulher e para comemorar a data, o Globo Rural preparou uma reportagem especial. Você vai conhecer uma cavalgada só de mulheres, para a qual eu fui convidada. É na Serra da Mantiqueira que acontece esse encontro, que seria impensável alguns anos atrás. Começa com uma belezaria. São 180 cavaleiras. Quero ouvir você dizer que sim. Veja outros assuntos do programa de hoje. Em Mato Grosso, lavouras de algodão foram afetadas pelo excesso de chuva no sudeste do estado. Tem produtor que já perdeu uma mesma área plantada 2 vezes. O Globo Rural voltou à Fazenda Santo Antônio, no município de Maracaju, em Mato Grosso do Sul, para acompanhar a colheita da soja. Em novembro do ano passado, nós mostramos como foi o plantio do grão. Já começou a colheita de amendoim no Centro-Oeste Paulista. A região é a maior produtora do estado. Os agricultores estão otimistas com a safra deste ano. Em Ribeirão Branco, São Paulo, a chuva e o ataque de pragas estão prejudicando o cultivo de tomate. Ele não se desenvolveu direito. Grande parte do que foi colhido precisou ser descartada. No processo de fabricação dos queijos é usado o coalho. A gente fala sobre ele em Minas Gerais. Começa a colheita de soja no Rio Grande do Sul. A estiagem deve comprometer o resultado da safra. Em Bastos, no oeste de São Paulo, nós vamos falar sobre galinhas que comem as próprias penas. A colheita da soja continua em ritmo acelerado em vários estados do Brasil. Estamos em um período de muito trabalho para os agricultores, técnicos e funcionários. O repórter Alisson Maruyama foi ver de perto como é o dia a dia numa fazenda de Mato Grosso do Sul. Fazenda Santo Antônio, município de Maracaju. Uma propriedade de 6.000 hectares com tradição na produção de soja. O grão se espalha por 2.300 hectares. Para colher essa lavoura imensa, a fazenda conta com 3 colheitadeiras. Quem nos recebe por aqui é seu Luiz Alberto Moraes, um dos proprietários. Essa é a hora mais prazerosa para nós produtores rurais, né? A hora da colheita, né? Onde a gente colhe realmente os frutos de todo um trabalho aí de uma safra, né? E chegamos nesse momento. O Globo Rural esteve nesta fazenda em novembro do ano passado para registrar o plantio da soja. Naquele momento, os campos estavam assim. Hoje, quase 4 meses depois, o visual é outro e seu Luiz está animado. Esse ano a gente já começa com produtividades bastante razoáveis, nós temos um talhão colhido com 69,8 sacos por hectare, mas a gente ainda tem um bom trecho pela frente. Época de safra é um período de muito trabalho, que movimenta muita gente o dia todo. Para dar conta das atividades, cerca de 30 pessoas trabalham aqui nessa época, todas com carteira assinada. Logo cedo, na sede da fazenda, os funcionários organizam um maquinário para a colheita. Mas no campo surge um problema. O orvalho da última noite deixou a soja úmida, o que prejudica o trabalho das colheitadeiras. O jeito é esperar. Se a máquina entrar, ela não vai conseguir separar o grão da vagem e vai acabar saindo o grão por trás da máquina, ou seja, vai jogar fora uma parte da produção. Mais tarde, com o sol mais forte e a lavoura mais seca, a equipe já pode começar a colheita. As colheitadeiras da propriedade contam com piloto automático e equipamentos modernos, que transmitem todas as informações para um sistema de computadores da fazenda. João Carlos é um dos 5 funcionários que operam esses gigantes. Sempre gostei de máquina e hoje em dia, trabalhando com máquina, para mim é satisfação muito grande. Na hora do almoço, todos seguem para o refeitório. Quem prepara a refeição da equipe é a dona Zulmira, mãe do João Carlos. Ela conta que o cardápio tem que ser reforçado todos os dias. Arroz, feijão, carne, macarrão, bastante carne. O refeitório fica lotado. Pronto para outra pegada aí. Vamos seguir o serviço em diante aí, vamos pegar valendo. No retorno às atividades, a colheita segue durante toda a tarde. E muitas vezes o trabalho avança pela noite. Esse é um comprometimento que a gente tem de toda a equipe
para a gente justamente ter o máximo aproveitamento do tempo, para que a gente possa então ter o melhor rendimento da lavoura. No dia seguinte, encontramos um técnico da Associação dos Produtores de Soja, a AproSoja. Rafael veio coletar amostras do grão. É um monitoramento que ocorre em várias fazendas. O objetivo? Fazer um balanço da qualidade da soja na região. Acumula todas as informações para o produtor ficar mais atento, não o que acontece só dentro do município onde que ele produz, mas sim nos municípios vizinhos e até fronteira. No campo, nem tudo segue o planejamento do produtor rural. Ele precisa estar preparado para os imprevistos e o tempo é um deles. Eu vou mostrar um exemplo claro. Aqui, a soja ainda está verde, não está pronta para a colheita, depende de mais chuva. E ali ao fundo, as máquinas já estão colhendo. Se a chuva vier, pode atrapalhar. E foi o que aconteceu. As nuvens carregadas se aproximaram e logo veio a chuva. Não teve jeito, a colheita foi suspensa. A gente pode estressar com aquilo que a gente pode resolver. Aquilo que é clima, que não está ao nosso alcance, não adianta a gente estressar, né? Nós temos que acostumar com isso e agora então vamos reprogramar as nossas atividades para a hora que parar de chover, então a gente retomar a colheita. Com o trabalho parado no campo, no escritório, o produtor e o engenheiro agrônomo analisam o mapa de produção. Com as informações enviadas pelas colheitadeiras, eles avaliam o desempenho de cada talhão de soja. É a chamada agricultura de precisão. Se a gente tiver um comparativo com o ano passado, a gente vê pontos que a produtividade melhorou em torno de 10 a 15 sacos por hectare, depois da gente ter feito as correções que a gente pretendia fazer. Este é considerado o período mais movimentado do ano aqui na fazenda, porque duas atividades acontecem simultaneamente. Assim que as colheitadeiras deixam o talhão, as plantadeiras assumem o espaço. Agora começa o ciclo do milho safrinha. O milho que está sendo plantado agora vai ser colhido até julho. Repare que o trabalho é feito em cima da palhada da soja, no sistema de plantio direto, o que ajuda na conservação do solo. Assim, milho e soja ocupam o mesmo espaço em diferentes meses do ano. Por isso, o agricultor não pode perder tempo. Qualquer atraso pode prejudicar a lavoura seguinte. A gente tem que ter essa programação para a gente utilizar ao máximo, né, o tempo que a gente tem disponível para a gente desenvolver os trabalhos. E as janelas de plantio são bastante limitadas, né, então a gente precisa ter realmente essa otimização aí de toda a estrutura que a gente tem na fazenda para ganhar tempo. A Fazenda Santo Antônio pretende terminar a colheita da soja até o final de março. E neste ano, a área plantada de milho deve ficar em 720 hectares. 50% da soja que está sendo colhida nessa fazenda já foi vendida. E o dinheiro da venda antecipada ajuda o agricultor a custear todas as atividades que você viu. Daqui a pouco, a boa safra do amendoim em São Paulo. A chuva em excesso atrapalha o plantio do algodão em Mato Grosso. E no Rio Grande do Sul, a falta de chuva traz prejuízos para os produtores. No Rio Grande do Sul, os produtores de soja estão preocupados. A estiagem prejudicou o desenvolvimento das lavouras. As máquinas mal entraram no campo para começar a colher a soja e o produtor gaúcho já sabe que o resultado não vai ser o esperado. A gente plantou para colher 60 sacos por hectare. Nós estamos colhendo 40, 45 sacos por hectare, então não tem o que dar mais. Guivar planta soja junto com os irmãos dele em Tuparendi, no noroeste gaúcho. Dos 60 hectares cultivados nesta safra, cerca de 20 foram semeados mais cedo, em outubro. É a chamada lavoura precoce que está sendo colhida agora. Nessas áreas, as perdas estão consolidadas. A estiagem comprometeu o desenvolvimento dos grãos. Quando faltou água para ela formar o grão, daí dá esse grão esvermelhado, grão enrugado, né? Isso aí é falta de água mesmo. Daí o grão já não pesa, porque já fica mais leve, né? Ele não tem massa suficiente, né? Daí, por isso que dá esse grão xoxo. Segundo a estimativa da Emater, divulgada essa semana, o Rio Grande do Sul deve colher cerca de 16 milhões e meio de toneladas de soja.
16% a menos do que o esperado. Os produtores do Rio Grande do Sul estão agora de olho no céu. Se chover nos próximos dias, a soja da área semeada mais tarde não vai sofrer tanto quanto a soja das lavouras precoces. Se não chover, o estado vai ter prejuízos ainda maiores. Torcer que cada 8 dias viesse 20 milímetros de chuvas cada 8 dias, daí essas outras áreas que estiver ali, essa vai dar normal, essa vai ser boa. Seu Edson já não tem tantas esperanças. Ele cultiva soja no município de Ivorá. São 30 hectares plantados com variedades precoces e tardias. Ele projeta uma perda de pelo menos 40% na produção, ainda que chova. Hoje em dia a lavoura de soja já é uma lavoura que tem um custo bem alto, né? Então, se Deus quiser, conseguimos pagar com a soja, pagar o custo da lavoura, já vão ter que ficar bem faceiro, né? Esse ano, infelizmente, a gente saindo no empate, vamos sair no lucro, né? E a notícia não é boa para os produtores gaúchos. Segundo os meteorologistas, não tem previsão de chuva para os próximos dias. Já em Mato Grosso, é o excesso de chuva que traz dor de cabeça. Tem agricultor que chegou a perder 2 vezes o algodão que tinha acabado de plantar. O produtor André Xavier acompanha o crescimento do milho em uma área onde deveria estar crescendo o algodão. Em janeiro e fevereiro, choveu mais do que estava previsto na região de Campo Verde, no sudeste de Mato Grosso. E o excesso de água na lavoura levou tudo que estava no solo, destruindo o plantio de algodão. A água escorreu nos sulcos, levou semente, fertilizante também. E as plantas que ficaram ainda chegaram a morrer também, por isso a necessidade do replantio. Depois da primeira perda, o produtor insistiu, plantou novamente o algodão, mas a chuva mais uma vez comprometeu a área de 45 hectares. As plantas que sobraram foram dessecadas para que o milho pudesse ser cultivado na lavoura. Os 2 plantios de algodão que não deram certo resultaram num prejuízo de R$80 mil. O produtor só não perdeu mais porque o plantio do algodão ainda estava começando na fazenda. Nos 355 hectares restantes, as plantas germinaram bem e não correm mais o risco de serem afetadas pelo excesso de chuva. Vai ter que remanejar, ver o que consegue fazer e se as outras áreas vão conseguir compensar, né? Para poder arcar com os contratos. Nesta outra fazenda, também em Campo Verde, as plantas cresceram menos nas áreas encharcadas e por isso existem várias falhas na plantação. Dos 750 hectares, a estimativa é de que 8% estejam perdidos. A cultura do algodão é uma cultura extremamente cara de se produzir, o custo de semente é muito alto e quando se trata de 8% é muita coisa. O IMEA, Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, já prevê redução na safra de algodão por conta dessa chuvarada na hora do plantio. Só resta saber o tamanho do prejuízo. No cultivo de amendoim, o pessoal está feliz da vida. No Oeste Paulista, a colheita começou e tudo indica que será uma boa safra. Há mais de 20 anos, o Edson Esquiavon planta amendoim no município de Tupã, na região oeste de São Paulo, principal região produtora do país. Este ano, o agricultor está otimista e espera uma safra bem diferente da anterior. Esse ano nós tivemos índices de chuvas melhores. Isso fez com que a planta desenvolvesse mais e os grãos eles cresceram mais e, consequentemente, dá maior peso e a produção tem sido melhor. A produtividade das lavouras do Edson saltou de 140 sacas por hectare para 200 sacas por hectare. Segundo a Conab, o Brasil vai colher mais de 516 mil toneladas de amendoim esse ano, 482 mil toneladas só em São Paulo, um aumento no estado de 19% em relação à safra passada. Depois de arrancados, os pés de amendoim ficam secando no sol em média de 4 a 5 dias. Isso diminui a umidade e facilita o trabalho das colheitadeiras. Mas nesta safra, como tem chovido muito, os agricultores estão reduzindo esse tempo. Agora eu estou tirando o mais rápido possível da roça, fica um pouquinho mais caro na secagem, mas a qualidade é melhor, né? Estou arrancando num dia, 2 dias o máximo, estou tirando. O agrônomo Rafael Luiz explica que quando o tempo está chuvoso, essa estratégia de levar o amendoim mais cedo para o secador ajuda a evitar a proliferação de fungos que precisam de umidade para se desenvolver.
Os amendoins que estão entrando no mercado são amendoins de qualidade. Os produtores estão bem contentes. A gente está achando que vai colher bem, bastante amendoim. O preço do amendoim também agrada aos produtores. A saca está sendo vendida por R$ 57,00. O valor é 35% maior do que no mesmo período do ano passado. Vamos ver agora os eventos da semana no campo. No Espírito Santo, tem seminário sobre fruticultura em Mucuruci. Dia de campo sobre uvas em Canindé de São Francisco, Sergipe. No Paraná, feira de flores e mudas em Capanema. Seminário sobre agricultura irrigada em Primavera do Leste, Mato Grosso. Café de Mulheres do Agro em Ariquemes, Rondônia. Em Minas, dia de campo sobre cultivo de oliveiras em Maria da Fé. E a Festa do Marolo, uma fruta nativa do Cerrado, em Paraguaçu. Daqui a pouco você pergunta e o Globo Rural vai buscar a resposta. O que fazer quando a galinha está comendo as próprias penas? E dicas sobre o coalho, um ingrediente importante para quem quer produzir queijo caseiro. E uma reportagem especial em Minas Gerais. Você vai conhecer uma cavalgada só de mulheres, que eu tive o prazer de acompanhar. A Cavalgada das Patroas. Um encontro divertido, com paisagens deslumbrantes e muita cantoria.